Em junho de 1983, um caminhoneiro chamado Robert Yount dirigia seu caminhão no Alasca. Aquele trajeto era muito conhecido para ele, mas ele avistou algo que nunca tinha visto antes. Em meio àquela estrada, ele avistou uma mulher desesperada, machucada e com as roupas todas rasgadas. Cindy Paulson era uma garota de programa e estava descalça e algemada, acenando desesperadamente para Robert parar seu caminhão. Assustado com aquela situação, o caminhoneiro estacionou e deixou que ela subisse no automóvel. Mesmo a salvo, Cindy mostrava pânico, explicando que foi abusada e torturada por um homem. Ela só conseguia pedir que Robert a levasse para um lugar seguro. Os dois então conseguiram sair de lá a salvo. Foi quando Cindy conseguiu ligar para seu namorado. Robert, o caminhoneiro, por sua vez, seguiu em frente e entrou em contato com a polícia, dando a localização exata de Cindy aos oficiais. Começava assim um dos casos mais assustadores e cruéis de serial killer do Alasca. E hoje o canal Serial Crimes trouxe a história do serial killer Robert Hansen. Esse serial killer tinha como principais vítimas garotas de programa e ficou conhecido por realizar atrocidades com elas. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, já vai deixando aqui seu like e se inscreva no canal que eu te conto tudo. Robert Christian Hansen nasceu nos Estados Unidos em 1939. Sua infância foi bastante traumática, pois as brigas eram constantes com seu pai. Além disso, enquanto via seus amigos brincando constantemente nas ruas, ele era obrigado a trabalhar na padaria da família. Desde a infância, a raiva crescia dentro dele. Ele não tinha o carinho do pai e ainda perdia toda a sua infância trabalhando. Nada melhorou em sua adolescência. Robert era um adolescente tímido e com baixa autoestima. O garoto sofria na escola por ser magro, gago e vítima de acne severa. E foi experimentando toda a rejeição e bullying nesta época que ele começou a nutrir um sentimento de vingança por todas as mulheres que passavam pela sua vida. Aos 18 anos, ele terminou o colégio e decidiu deixar tudo para trás, se alistando na reserva do Exército Norte-Americano em 1957. Foi ali que Robert começou a ficar cada vez mais íntimo de armas e de certa agressividade. Também começou a se apaixonar pelo hobby de caça, que ele praticava sempre que podia. Em dezembro de 1960, Robert teve sua primeira prisão ao ser condenado por queimar a garagem de um ônibus escolar. Por este crime, ele foi sentenciado a 3 anos, mas cumpriu apenas 20 meses. Após sair da prisão, Robert continuou cometendo delitos como pequenos furtos e roubo. E por isso, entre 1960 a 1976, ele foi preso por diversas vezes. Foi então que, em 1977, Robert Hansen foi diagnosticado com transtorno bipolar. Mas foi em 1980 que sua mente começava a ficar cada vez mais obscura. E ele, então, colocou em prática todo o seu conhecimento de caça, aliada à sua sede de vingança. Robert, então, começou a planejar seus ataques. Seu plano consistia em levar garotas de programa em seu avião para um encontro romântico. Depois de um voo fabuloso e um jantar sedutor, Robert decidia trazer essas mulheres para sua cabana na floresta. Ali ele mantinha essas mulheres por um tempo como escravas para realizar todos os seus desejos. Depois de alguns dias, ele se cansava daquilo. Então, era ali
que começava a real tortura. Ele soltava essas mulheres na floresta, nuas e vendadas, e as caçava como animais, enquanto elas tentavam fugir. Esse se tornou o esporte preferido de Robert. E para esse esporte, ele usava um rifle de caça. Seu primeiro crime hediondo ocorreu em junho de 1983, onde Robert abusou e torturou Cindy, agredindo-a com ferramentas e mantendo-a presa em seu quintal. E antes que Robert pudesse iniciar seu esporte de caça, Cindy conseguiu fugir do criminoso. Foi nesse momento que, algemada, descalça e com as roupas rasgadas, Cindy correu até a Sexta Avenida e encontrou o caminhoneiro. Após sua fuga, Cindy ainda conseguiu denunciar Robert, mas faltaram evidências que o ligassem ao crime. Robert Hansen negou todas as acusações em seu testemunho. Ele disse que contratou Cindy, que estaria naquele momento se vingando por ele não cooperar com a extorsão da moça. Mesmo após investigado, Robert não parou por aí. Mais tarde, em 1983, os corpos de Joanna Messina e Sherry Moran foram encontrados pela polícia. As investigações começaram e os oficiais rapidamente encontraram semelhanças entre os casos. Além das duas jovens encontradas, os investigadores estudaram provas de casos antigos. Em grande parte deles, as vítimas foram mortas por um rifle Remington de calibre 223, sem contar que várias delas eram garotas de programa. O FBI então entrou no caso e especialistas traçaram o perfil do criminoso, que seria um caçador experiente com baixa autoestima. Os policiais começaram a desconfiar de Hansen e pediram um mandato para revistar sua casa. Foi então que, em outubro de 1983, quando entraram na residência, eles encontraram todas as provas que precisavam: o mapa com a localização de cada um dos corpos encontrados e armamentos de calibre 223. Além disso, foram encontradas as carteiras de motoristas de todas as suas vítimas. Ali chegava o fim da linha para Robert Hansen. E um soldado aposentado chamado Glenn ainda afirmou que os crimes de Hansen no início eram praticados com qualquer mulher, não apenas garotas de programa. Só que ele começou a perceber que as garotas de programa eram mais fáceis para serem atraídas. Daí, ele mudou seu alvo. Uma vez preso, Robert confessou os crimes e concordou em cooperar com a polícia. Assim, o serial killer contou que levava as garotas de programa para sua cabana nas montanhas. As abusava e torturava. Em seguida, libertava suas vítimas nuas, de olhos vendados, para poder caçá-las como animais. Segundo investigações, Robert sequestrou, abusou e matou pelo menos 17 mulheres entre 1971 e 1983. O assassino, entretanto, só foi acusado pelo homicídio de 4 vítimas e pelo sequestro e o abuso de Cindy Paulson. Ainda em outubro de 2021, uma última vítima morta pelo assassino foi identificada. Seu nome era Robin Pelkey. Ela tinha apenas 19 anos quando foi morta e seu corpo ficou sem identificação por 37 anos. O caso foi resolvido com a ajuda de rastreamento de genealogia por DNA e agora, em fevereiro de 2022, apenas uma vítima apelidada de Eklutna Anne continua sem identificação. No final, o júri sentenciou Robert a 461 anos de prisão, além da prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Hansen faleceu às 1h30 da manhã, no dia 21 de agosto de 2014, no Hospital Regional do Alasca. A saúde do serial killer havia piorado nos meses anteriores e, em maio, ele havia sido hospitalizado, o que criou rumores de que seu fim estava próximo. A causa da morte não foi informada. E esse foi o nosso caso de hoje do canal Serial Crimes. Coloque aqui no comentário o que você achou deste caso. Como vimos, Robert era uma criança que tinha alguns problemas, como muitas outras possuem. Passou por algumas rejeições em sua adolescência por conta de sua aparência física. Conseguiu se casar, porém a mulher pediu divórcio após a sua primeira prisão, ao incendiar uma garagem de ônibus.
e trabalhava de forma pacata em uma padaria após o divórcio. Ninguém poderia desconfiar desse homem, e assim se escondem muitos assassinos atrás de imagens de bons moços. Bom, eu vou ficando por aqui, já te convido para assistir o próximo vídeo da próxima semana. Agradeço a todos que assistiram até o final e até o próximo vídeo.